Tá todo mundo ligado. O exercício de matemática que vamos resolver hoje, da parte de análise combinatória, trata de permutação com repetição. Então é um exercício, na verdade, alternativo de uma questão do vestibular da CAF, de Santa Catarina, e essa alternativa perguntava quantos eram os anagramas da palavra uruguaiana em que as consoantes não apareciam juntas. Então, para começar, vamos notar o seguinte: uruguaiana é uma palavra que tem 10 letras, sendo 3 consoantes e 7 vogais. As consoantes são R, G e N. As vogais são U, que aliás se repete 3 vezes, A, que igualmente se repete 3 vezes, e o I, que aparece uma vez. Então, para começar, vamos calcular o número total de anagramas da palavra uruguaiana. Para calcularmos esse número total de anagramas, vamos relembrar aqui uma permutação qualquer de n elementos aliás, o número total de permutações é dado por n fatorial. No caso em que temos repetição, que é o nosso caso aqui, temos a permutação, então, de 10 elementos, que são as 10 letras da palavra, com a repetição de uma vogal, que aparece 3 vezes, e repetição de outra vogal, que aparece 3 vezes, né? O U e o A. Sabemos que a estrutura da equação para se calcular o número de permutações com repetição é, no caso em que temos 10 letras, 10 elementos para permutar, 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que é a permutação, por exemplo, do número de U's que aparece na palavra. Também dividimos novamente aí por 3 fatorial, devido à repetição do A, que aparece 3 vezes. Agora vamos ao que interessa. Não queremos que consoantes apareçam juntas. Desse modo, vamos fazer o seguinte: calcular o número de permutações em que essas consoantes aparecem juntas e depois subtrair do número total de permutações. Então, por exemplo, quando nós temos duas consoantes juntas, podemos ter aqui as consoantes R e G. Queremos que elas fiquem juntas, ou seja, que elas formem um único grupo. Dessa forma, duas letras estão num grupo, sobram aí para serem permutadas 9 letras. Outro grupo aí de consoantes que poderia aparecer, poderiam ser o R e o N juntos. R e N, formando aí um único grupo, porque afinal de contas queremos que apareçam juntos. Uma terceira possibilidade seria G e N aparecendo juntos. De novo, num único grupo, e as outras 9 letras para permutarem. Notem que esses grupos, então, podem estar em qualquer posição aí na nossa palavra, no nosso anagrama. Quer dizer, não necessariamente RG está no começo da palavra. Podemos ter RG aqui no meio, igualmente para o RN e assim por diante. Então vamos notar o seguinte: também pode acontecer de RG, RN, GN, essas vogais aparecerem, essas consoantes, perdão, aparecerem na ordem contrária. Ou seja, pode-se permutar o R e o G, pode-se permutar também o R e o N e o GN. O que dá um total aí de 6 possibilidades, né? Uma vez que temos aí RG, RN e GN, poderíamos também obter GR, NR e NG. Feito isso, agora vamos calcular o número de permutações em que essas consoantes aparecem juntas. Então, para começar, temos 3 grupos aí formados, então vamos começar multiplicando o resultado por 3. Em cada grupo, as duas consoantes podem permutar, então temos aí a permutação de 2. E agora vamos multiplicar isso aí pelo número total de permutações em cada um desses grupos. Então temos aí, em cada um deles, 9 elementos para permutar,
não podemos esquecer de que há repetição aí do A e do U. Cada um aparece 3 vezes. Muito bom, vamos guardar esse resultado para usar mais à frente na equação. Então, pode parecer que, feito o número total de permutações da palavra uruguaiana e subtraindo aí o número total de permutações de cada grupo, o exercício estaria correto. Mas não. Se repararmos bem, o que está acontecendo aí, na verdade, é que, nesse cálculo que estamos fazendo do número de permutações em que as consoantes aparecem juntos, nós estamos subtraindo anagramas mais de uma vez. Na verdade, 2 vezes. Isso acontece porque, se a gente pegar ali, por exemplo, o primeiro grupo escrito com o grupo RG junto, haverá aí anagramas em que teremos aí começo RG, logo após virá o N. Muito bom. Então existem aí vários anagramas com esse começo. Mas, por outro lado, se nós pegarmos lá o terceiro grupo, aliás, se pegarmos esse terceiro grupo, invertermos aí o GN colocando NG, que é uma das nossas possibilidades em que as consoantes aparecem juntas. Então vamos pegar aí. Vamos supor que esse GN apareça como segunda letra. Vai existir aí um anagrama que começa com R. Percebam que, nos dois casos, nós estamos contando os mesmos anagramas. R, G, N, R, G, N. Por isso, se nós subtrairmos 2 vezes esses anagramas com 3 vogais juntos, para não perdermos 2 vezes, temos de somar as permutações com as 3 consoantes juntas, logo após subtrair todo aquele cálculo que fizemos, que o resultado era 3 vezes 2 fatorial, 9 fatorial, sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Então vamos começar fazendo o seguinte. Se eu tenho aí as 3 consoantes R, G, N juntas, num grupo só, sobram ainda 8 letras aí para permutarmos. Se formos então calcular o número de permutações possíveis com esse grupo RGN, primeiro, temos 3 fatorial, porque esse RGN eles podem permutar entre si. Então, permutação de 3, 3 fatorial. Então, vezes. Agora, permutando 8 elementos, 8 grupos. Então, 8 fatorial, não esquecendo que há a repetição do U, que aparece 3 vezes, do A, que aparece 3 vezes. Então, agora estamos aptos a calcular o número N de anagramas da palavra uruguaiana em que consoantes não aparecem juntas. Então, isso será o número total de anagramas, que calculamos no início, menos o número de anagramas em que 2 consoantes aparecem juntas, mas como nós retiramos aqueles grupos em que as 3 consoantes aparecem juntas, tiramos 2 vezes, temos que somar uma vez para não perdermos o resultado. E o número desses anagramas é 3 fatorial, 8 fatorial, sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Se formos desenvolver os fatoriais, primeiro, podemos fazer uma simplificação. 2 fatorial é 2. 2 vezes 3, então 6. Podemos cortar com 3 fatorial, que também é 6. Também temos 3 fatorial e 3 fatorial na última parcela da nossa igualdade. Agora, desenvolvendo o fatorial. Vamos lá. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Vamos parar no 3 fatorial para que possamos cortar um deles. Agora temos ali 3 fatorial e 6 no numerador. Como 3 fatorial é 6, podemos simplificar as duas coisas. Desenvolvendo o 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Dividido então por aquele 3 fatorial que sobrou.
já podemos cortá-los aqui. E agora ainda mais, desenvolvendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, que podemos também eliminar da nossa expressão. Os resultados que sobrarão aí dessas multiplicações são 100.800 menos 60.480 mais 6.720, dá um total 47.040 anagramas. Então esse foi o nosso exercício de análise combinatória. Reparem que ele exigia um raciocínio um pouquinho mais apurado sobre o que estamos, afinal de contas, subtraindo. E é isso, um exercício interessante. Espero que vocês tenham gostado da resolução.